Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. A Netflix tem um filme argentino de 2010 que se chama Sem Retorno, Sem Retorno, né? Com os falecidos Federico Lupi, o Arturo Goetz, que eram dois atores que eu gostava muito. Arturo Goetz é o cara dos seguros e o Federico Lupi é o pai da vítima do acidente de trânsito. Dois atores que me ajudaram muito a aprender espanhol, especialmente o Federico Lupi. Assisti muito filme com ele e desenvolvi uma boa compreensão do espanhol argentino através dos filmes dele. E esse Sem Retorno fala muito, ele tem várias camadas, é um drama mais do que um policial, que está mais interessado nas atitudes e que a gente perceba como as atitudes podem ser sem retorno ou não, né? Inclusive a vítima, por exemplo, é um tatuador. Tatuador é uma coisa, uma tatuagem é uma coisa em princípio sem retorno. Dá para você disfarçar ou fazer operação, mas dói, né? Então ele é um filme bastante filosófico, cujo final pode decepcionar bastante gente. Então depois eu vou fazer uma sessão de spoilers discutindo assim como que eu entendi o final, tá? Porque ele parece que vai para um final, mas ele vai para outro. Só que antes disso eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. É uma história de um acidente de trânsito, ou na verdade dois acidentes de trânsito, tá? Sim, são uma série de acasos, uma série de decisões que, se você prestar atenção, poderiam ter sido diferentes, mas acabam desencadeando numa morte, e para manter a mentira dessa morte, vão se sucedendo outras mentiras e alguém vai pagar por isso, tá? Então você tem, e a Argentina é um dos países campeões de acidentes de trânsito no mundo, né? Isso tem que ser levado em consideração também. Então você tem vários núcleos, três núcleos principais, que é a família do Leonardo Sbaraglia, que é um ventríloco. Você tem a família do Federico Lupi, cujo filho vai ser morto no acidente de trânsito, e você vai ter uma família de classe média que tem um garoto que também vai estar envolvido no acidente de trânsito. E esse acidente de trânsito vai acabar gerando uma sensação midiática. Então o filme vai estar falando também de ações que poderiam ter sido evitadas ou não, está falando de dignidade, de honra, de mentira, mas também está falando de um sistema policial que se baseia muito na mídia, né? Tem que achar um culpado para satisfazer a sede de vingança da mídia. E tudo isso vai resultar na condenação de alguém que pode ou não ser culpado. Eu não vou ficar dando spoilers do filme, mas que você vai sempre estar tentando se colocar no lugar das pessoas, inclusive da pessoa mais culpada, talvez, do acidente de trânsito, porque tem hora que essa pessoa vai ser odiosa, mas tem hora que essa pessoa vai te causar até pena, né? E o filme está muito mais interessado nas reações das personagens do que no desenrolar da investigação. Tanto é que tem uns pedaços em que o cara descobre quem que é a família responsável, que nem é explicado como funciona, né? Porque está mais interessado, é como se fosse uma fábula moral que parece que vai se encaminhar para um determinado ponto, mas ela para um determinado desfecho, mas que é comum nos filmes, mas não necessariamente, tá? Isso é o máximo que eu posso falar sem dar spoilers, sem entrar na sessão de spoilers. Não é um filme para quem gosta de ação e suspense de investigação, é mais para quem gosta de se colocar no lugar das personagens, né, e ver como ações que parecem até periféricas, né, como um agente de seguros
corrupto vai também ser importante para o grande quebra-cabeças policial e que vai se montar ali, tá? Então, assim, ele é um filme bem acima da média para quem curte, sei lá, uma coisa mais cabeça, mas não assim impermeável, né? É um filme que bota para pensar. Agora eu vou fazer uma sessão de spoilers, né, para dizer algumas das coisas que talvez pudessem ter sido evitadas e comentar desse final, né? Porque então eu acho que quem não assistiu o filme, agora eu vou contar o final. Ou quem já assistiu, o que eu pensei do final. Tudo se encaminha para daqueles desfechos trágicos de filme de vingança. Porque assim que a personagem do Leonardo Sbaraglia sai da cadeia, e lá ele deve ter aprendido e tido muitos contatos. Por isso que acho que o filme não dá o detalhe de como que ele descobre quem foi realmente o menino que causou o acidente. Mas na cadeia ele deve ter aprendido muito na escola do crime, né? Tudo dá a entender, quando ele compra a arma, que vai terminar num banho de sangue, que ele vai se vingar de todas as pessoas. Mas o que acontece não é isso, né? Ele leva o menino que provocou o acidente, porque a família de classe média, ela mentiu o tempo todo e até acabou pagando o preço por isso. A gente vê no final, na relação que eles têm no jantar final, que está todo mundo meio distante um do outro e tal. A personagem do Sbaraglia, ele simplesmente leva o menino até o pai, que é o Federico Lupi, e deixa a arma lá. Né? Ele até bate no Federico Lupi, porque ele, no pai do menino, porque ele reage, mas ele deixa a arma lá, pronto, ó, quem matou teu filho foi esse cara, agora você vai ver o que você vai fazer. Né? Só que o próprio pai do menino morto, com a arma perto, decide não matar. Né? E aí a gente vê aquela cena final de que todas aquelas ações deixaram marcas. Todo mundo está sem retorno, porque a última cena que a gente vê é o menino no carro em estado catatônico. Quer dizer, ninguém vai voltar a ser normal. E se o pai do menino matasse o perpetrador, né, do crime, o pai do menino morto no acidente de carro, ele não conseguiria trazer o filho de volta. É sem retorno, a morte está sem retorno. E mais uma coisa, então ele foge desse banho de sangue que o roteiro parece que vai nos mostrar, mas o roteiro quer mostrar uma coisa mais, acho que maior, uma coisa de integridade. A integridade do Sbaraglia. Só que mesmo a personagem do Leonardo Sbaraglia também não é um herói totalmente injustiçado e perfeito, porque ele atropelou o garoto que estava. Ele bateu na bicicleta antes de o menino matar, né? Porque esse menino da bicicleta, o tatuador, teve um azar tremendo. Primeiro um carro bateu na bicicleta dele, aí ele deixou a bicicleta na rua confiando que não ia ter muito trânsito, então ele também poderia ter feito diferente. O Sbaraglia também poderia ter feito diferente. Ao bater na bicicleta, poderia, ao invés de ficar bravo com o menino, ajudar a catar o papel, pedir desculpas, mas não, ele foi. Né? Tá todo mundo pagando alguma coisa que fez de errado. São pequenas ações que são sem retorno, né? E que acabaram levando à condena. Né? E o próprio garoto, claro, o que atropelou é o mais claro. Ele poderia ter sido declarado culpado à polícia, a família até pensou em fazer isso, mas para não prejudicar. Então, todas as ações das personagens, ou a maioria das ações, são questionáveis. Né? Então, sem retorno, devido às ações que elas tomaram. Só que, ao mesmo tempo, o filme pode ser visto como algo irônico. Algumas das ações
foram sem retorno porque elas foram tomadas de um jeito, quando poderiam ter sido tomadas de outro, né? Então ele é um filme mais filosófico, meio como uma fábula. Por isso que eu gostei, é um filme que me fez pensar e que quebrou aquela linha um pouco dos filmes de vingança, que é o que eu achei que fosse acontecer. O esbaralho ia detonar o cérebro do moleque lá. Não, levou para o pai e foi embora, tá? Achei muito bacana o Sem Retorno na Netflix. Tchau!